Crónica do Dia com José Luís Mascarenhas. Os Cabo Verde de esperança, esperança num dia não pode viver. Para Adam Smith, é na liberdade individual para a procura da riqueza que reside a condição necessária para todo o progresso. Embora sendo também uma fonte de desigualdade, mas as injustiças engendradas pela liberdade econômica não são talvez tão importantes e inaceitáveis como se poderia imaginar à primeira vista. Pois, apesar da desigualdade, os indivíduos recebem quase todos as mesmas satisfações. Nesta perspectiva, Adam Smith concebe que não haveria necessidade de uma forte intervenção do Estado, devendo este ser minimalista ao invés de gordo e preguiçoso, porque existe uma mão invisível que comandava a economia, levando tudo para o equilíbrio. Assim sendo, Pareto também defendia que o Estado deveria intervir na economia somente quando há uma situação de monopólio, uma vez que qualquer outra intervenção estatal seria uma arbitrariedade e retiraria o mérito dos indivíduos empreendedores, pois a livre concorrência regularia por si só a distribuição da renda. Nesta ótica, vaticina também Annie Krugman que a intervenção do Estado faz com que o doente morra, não pela doença, mas sim pela cura. No entanto, paradoxalmente, vários autores, nomeadamente Nicolau Maquiavel, defendem que, num governo bem governado, o Estado deve ser rico e os cidadãos pobres. Estava assim semeada a dicotomia entre o Estado e o mercado. A origem dessa dicotomia nós encontramos já no século XVII, século XVIII, em que os fisiocratas e os mercantilistas, com opiniões divergentes, influenciaram muito a escola clássica incorporada por Adam Smith, de onde derivaram dois autores também importantes, nomeadamente David Ricardo e Malthus. Estava assim criada a condição para o surgimento de duas correntes do pensamento, nomeadamente a corrente socialista e a corrente capitalista. Na corrente socialista, nós encontramos um líder, a ex-União Soviética, e na corrente capitalista, os Estados Unidos da América, que procuraram arranjar os seus aliados para fomentar uma Guerra Fria que durou praticamente várias décadas até início dos anos 90. Nos anos 90, nós encontramos aquilo que se chama de consenso dos anos 90. Se por um lado nós tínhamos a corrente capitalista que defendia que dentro da visão da teoria neoclássica os indivíduos são racionais, a racionalidade provém dos custos de oportunidade, o mercado deve ser livre porque os preços são equilibradores, os mecanismos macroeconômicos são também autoequilibradores, o comércio internacional livre é mutuamente vantajoso, daí devemos promover a concorrência perfeita que leva à eficiência. Esta é a visão neoclássica que inspirou o consenso de Washington e o pós-consenso de Washington impostos pelas instituições financeiras internacionais, nomeadamente o Banco Mundial e o FMI, que defende, portanto, programa de ajustamento estrutural e programa de estabilização, um mercado regulado e não intervencionismo do Estado, porque menor Estado é melhor Estado, a liberalização dos investimentos diretos estrangeiros, a diminuição dos gastos públicos e o direcionamento correto das despesas públicas que leva à eficiência. No entanto, temos uma corrente socialista que paradoxalmente defende um Estado forte, porque de facto o Estado é o agente da mudança, que leva a um desenvolvimento que significa crescimento, mas mudança estrutural. E esse Estado deve ser o principal agente da mudança e o governo deve intervir na economia para promover um desenvolvimento programado. Esta é a dicotomia Estado-mercado, tendo por um lado o Bloco Socialista liderado pela União Soviética e por outro lado o Bloco Capitalista liderado pelos Estados Unidos, que nos conduziu ao chamado consenso dos anos 90. Através desta convergência entre a ortodoxia e a heterodoxia, nós chegamos de facto ao consenso dos anos 90, que previa reformas econômicas, a intervenção do Estado, políticas corretas, preços corretos de mercado, desregulamentação, liberalização e a privatização. Neste sentido, a Crônica das Ilhas de hoje tem como título
do consenso ao dissenso. Pois, os Estados Unidos da América lideraram este princípio neoclássico, essa visão das instituições financeiras internacionais, e lideraram um modelo capitalista. E conseguiram, como tal, muitos aliados. E, por outro lado, a ex-União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, acabou por se desfazer no ano de 1989 e, a partir da década de 90, nós começamos a assistir aos Estados Unidos da América como a polícia do mundo. No entanto, os Estados Unidos conseguiu um aliado importante, que é a União Europeia. A Europa Ocidental acabou por se aliar aos Estados Unidos da América, formando o grupo dos aliados, mas também formando a NATO, acabando por ter uma influência forte no mundo ocidental, quer em termos económicos, políticos e militares. E temos, por outro lado, um grupo socialista que acabou por se desfazer, ficando a Rússia como uma unidade isolada no Oriente, vendo os seus principais aliados de outrora se aproximarem tanto dos Estados Unidos da América como da União Europeia. E neste momento temos vários países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia e ao grupo socialista integrados na União Europeia e ou na NATO. Esta é a situação que nos levou a que hoje nós assistíssemos à invasão da Rússia à Ucrânia, tendo estrategicamente um duplo efeito. Por um lado, obrigar a Rússia a dormir com o inimigo à porta e, por outro, criar uma máquina do tempo que fizesse a alteração do futuro, acabando com futuras alianças entre a Rússia e o bloco da Europa Oriental, nomeadamente a Alemanha e ou, quiçá, a própria China, evitando assim a emergência de um contrabalanço europeu ao poderio norte-americano. Esta é, de facto, uma guerra geoestratégica de gigantes, em que Cabo Verde, sendo um pequeno estado insular em desenvolvimento, tradicionalmente não alinhado, sem deixar de defender os princípios nobres, como a paz, a liberdade, a democracia e o próprio humanismo, deve ter a capacidade para ver o visível e o invisível, tendo como sempre que se posicionar estrategicamente com olhos postos nos sinais dos tempos que provém além do horizonte. Pois, como se diz no bom crioulo, caminho longe está andado de Besco. Com a ambição de todos os filhos da terra, constrói-se um destino.